O mundo secreto das fadas. História, lendas e mistérios. Desde tempos imemoriais, a humanidade olha para a natureza com um misto de fascínio e reverência. Nas florestas, rios, montanhas e vales, povos antigos acreditavam que existiam espíritos guardiões, seres sutis que não pertenciam ao mundo dos homens, mas que, de alguma forma, se entrelaçavam com ele. Entre esses seres, nenhum talvez seja tão famoso, enigmático e duradouro quanto as fadas. Elas aparecem em contos de fadas, em lendas folclóricas, em poesias e até hoje habitam nosso imaginário coletivo. Mas afinal, quem são as fadas? De onde vieram essas histórias? E por que, mesmo após tantos séculos, ainda falamos delas como se pudessem estar escondidas, invisíveis, bem ao nosso lado? A resposta nos leva a uma viagem pelo tempo, atravessando mitos célticos, crenças medievais e tradições populares, até chegar ao mundo moderno. Para entender as fadas, precisamos entender também o ser humano, nosso medo do desconhecido, nossa esperança em forças invisíveis e nossa eterna fascinação pelo mistério. Origens antigas. As raízes nas culturas antigas. A palavra fada tem origem no latim fatum, que significa destino. Isso já nos dá uma pista de como essas criaturas eram vistas. Não apenas como pequenos seres alados e delicados, mas como entidades ligadas ao destino humano. Nas tradições mais antigas, principalmente entre os povos célticos que habitavam regiões da Irlanda, Escócia, Gales e Bretanha, acreditava-se que o mundo era povoado por forças espirituais invisíveis. Essas forças podiam ser benéficas ou destrutivas, e as fadas faziam parte dessa teia de seres do outro mundo. Na mitologia celta, fala-se de um lugar místico chamado Tir na Nog, a Terra da Juventude, um reino encantado onde habitavam seres imortais, belos e cheios de poderes mágicos. Muitos estudiosos associam os primeiros relatos sobre fadas a esses habitantes sobrenaturais. Eles não eram vistos como miniaturas aladas, mas como seres de porte humano, muitas vezes de beleza incomparável, capazes de influenciar colheitas, vidas e até guerras. Já na tradição nórdica, encontramos figuras semelhantes às fadas, os Alfar, os elfos luminosos e escuros, que viviam em reinos subterrâneos ou em florestas. Esses elfos tinham uma dualidade parecida com a das fadas. Alguns ajudavam os humanos, outros os atrapalhavam. Essa visão de espíritos naturais espalhou-se por toda a Europa, e em cada cultura eles recebiam nomes e características próprias. A visão medieval, entre a magia e a religião. Com a chegada da Idade Média, as fadas começaram a se transformar no imaginário europeu. A Igreja Católica, que buscava controlar as crenças populares, via com desconfiança qualquer referência a espíritos da natureza. Muitas vezes, as fadas foram associadas a demônios ou anjos caídos, mas isso não impediu que o povo continuasse acreditando nelas. Nas aldeias rurais, acreditava-se que as fadas eram guardiãs de lugares específicos, um bosque, uma nascente de água, um vale. Se respeitadas, elas podiam trazer prosperidade. Se ofendidas, podiam amaldiçoar uma família por gerações. Por isso, era comum que camponeses deixassem oferendas, como leite, pão ou mel, em pedras ou tocos de árvores, acreditando que assim agradariam as fadas locais. Foi também nesse período que surgiram histórias sobre o povo pequeno, seres diminutos que viviam escondidos do olhar humano. Essas narrativas se consolidaram especialmente na Irlanda e na Escócia, onde o termo fairy folk começou a ser usado para descrever um conjunto de criaturas mágicas, fadas, duendes, gnomos e espíritos similares. O lado duplo das fadas, encanto e perigo. É comum pensarmos nas fadas apenas como seres bondosos, vestidos de luz e magia, mas a verdade é que, ao longo da história, elas foram vistas com muita ambiguidade. Em algumas regiões,
Acreditava-se que as fadas podiam abençoar uma criança recém-nascida, garantindo-lhe beleza e fortuna. Em outras, temia-se que as mesmas criaturas raptassem bebês humanos, deixando no lugar um changeling, uma criança fada doente ou frágil que rapidamente definhava. Essa crença nos changelings foi tão forte que, até o século XIX, ainda havia relatos de famílias na Irlanda e na Escócia que acreditavam ter perdido filhos para o povo das fadas. Esse aspecto sombrio nos lembra de que, para os antigos, as fadas não eram bonecas de asas brilhantes, mas forças da natureza, incontroláveis, misteriosas e muitas vezes assustadoras. Outro mito comum era o das danças das fadas. Diziam que, em certas noites, grupos de fadas se reuniam em clareiras para dançar em círculos. Quem, por curiosidade ou imprudência, se juntasse à dança, podia ficar preso no tempo. Para o humano, passava apenas uma noite. Para o mundo real, 100 anos. As fadas na literatura e na arte. Com o passar dos séculos, especialmente no Renascimento, as fadas começaram a ganhar novos contornos. Escritores e poetas as transformaram em personagens literárias, misturando as tradições populares com imaginação artística. Um dos exemplos mais famosos é Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. Nessa peça, escrita no século XVI, encontramos o rei e a rainha das fadas, Oberon e Titânia, em meio a intrigas amorosas, feitiços e travessuras. Foi uma obra que consolidou a imagem das fadas como criaturas ligadas tanto ao amor quanto à confusão. Já nos contos de fadas popularizados pelos irmãos Grimm e por Charles Perrault, as fadas aparecem frequentemente como madrinhas, dotadas de poder de conceder dons e castigos. Pensemos, por exemplo, na fada madrinha da Cinderela, ou nas fadas que dão presentes à Bela Adormecida. Essas personagens já refletem uma versão mais domesticada das antigas crenças, adaptadas para um público infantil. No século XIX, com o romantismo e o interesse pelo folclore europeu, as fadas se tornaram ainda mais populares. Pintores retratavam cenas etéreas com fadas em florestas iluminadas pela lua, e escritores colecionavam lendas sobre o povo das colinas. Foi também nesse período que surgiu a imagem da fada pequena e alada, que se tornou um ícone no imaginário ocidental. Curiosidades fascinantes sobre as fadas. Ao longo da história, surgiram inúmeras curiosidades sobre o povo das fadas. Algumas das mais intrigantes incluem círculos de cogumelos, conhecidos como anéis de fadas. São formações circulares de fungos que crescem naturalmente. Para os camponeses, eram portais para o mundo das fadas. Entrar em um desses círculos era considerado extremamente perigoso. Roupas vermelhas e verdes. Em muitos relatos, as fadas vestem roupas nessas cores, associadas tanto à fertilidade da natureza quanto ao mistério do mundo oculto. Sensibilidade ao ferro. Acredita-se que o ferro seja capaz de repelir fadas. Por isso, em várias culturas, era comum colocar objetos de ferro nos berços das crianças para protegê-las contra possíveis raptos. O tempo diferente. No reino das fadas, o tempo corre de forma distinta. Histórias falam de humanos que viveram dias em festas com fadas, mas, ao retornarem, descobriram que séculos haviam passado no mundo humano. Fadas no mundo moderno. Mesmo em uma era tecnológica, onde satélites exploram o espaço e a ciência explica fenômenos antes misteriosos, as fadas continuam vivas em nossa cultura. Elas migraram do folclore para a literatura infantil, o cinema e até mesmo os quadrinhos. Um dos exemplos mais icônicos é a fada Sininho, criada por J.M. Barrie na obra Peter Pan, que se tornou um dos símbolos mais reconhecidos da Disney. A imagem da pequena criatura alada, ciumenta e encantadora, cristalizou a forma como muitas pessoas imaginam as fadas até hoje. No entanto, o fascínio não se limita ao público infantil. Escritores contemporâneos de fantasia como Neil Gaiman e Holly Black
exploram o lado sombrio das fadas, resgatando a ideia de seres perigosos e enigmáticos. Séries e filmes também trazem versões modernas do mito, mostrando que as fadas continuam sendo fontes inesgotáveis de imaginação. Curiosamente, até hoje há quem jure ter visto fadas. No início do século XX, ficou famoso o caso das fadas de Cottingley, quando duas meninas inglesas apresentaram fotografias em que apareciam cercadas de pequenas fadas. Durante décadas, as imagens foram consideradas prova de que esses seres existiam. Só mais tarde foi revelado que as fotos eram forjadas, mas ainda assim, o caso mostrou o quanto a humanidade deseja acreditar no invisível. Conclusão: o encanto que nunca morre. As fadas, em sua essência, representam o encontro entre o humano e o inexplicável. São símbolos da natureza, do destino, do mistério e da imaginação. Elas podem ser pequenas e aladas, como as que vemos nos livros infantis, ou majestosas e perigosas, como nas antigas lendas celtas. Podem conceder bênçãos ou lançar maldições, mas, acima de tudo, elas nos lembram que o mundo é maior do que aquilo que conseguimos ver e compreender. Talvez seja por isso que, mesmo hoje, em um planeta iluminado por luzes artificiais e explorado por satélites, ainda sentimos um arrepio ao caminhar por uma floresta silenciosa, ainda olhamos duas vezes para um círculo de cogumelos no chão, ainda contamos histórias de seres invisíveis que dançam à luz da lua. As fadas continuam vivas, porque representam algo essencial: o nosso desejo de acreditar que há magia escondida nos cantos mais simples da vida. E você, acredita nas fadas? Talvez elas estejam mais próximas do que imaginamos. Talvez, enquanto você escutava esta história, alguma pequena fada tenha se aproximado para ouvir junto, curiosa com o fato de que, mesmo depois de tantos séculos, ainda falamos delas. E é isso que mantém sua magia eterna. Se gostou dessa viagem pelo mundo encantado das fadas, não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhuma das próximas histórias mágicas e misteriosas que temos para compartilhar. E claro, se quiser continuar nesse clima encantador, já clique no próximo vídeo que está aparecendo aí na tela. Tenho certeza de que você vai adorar.